Bom, pessoal, meu nome é Wellington Mol. Mais uma semana aqui o relatório da Glassdoor, o relatório da semana 37, né? Bom, essa semana eles trazem como título que o rally, né, de alta, esse rallyzinho de alta, saiu das mínimas e voltou a fazer uma nova mínima, né? Então, a gente vê que o mercado chegou a fazer esse rally de alta, um rally de alívio que foi até os 24 mil, depois voltou para o 18,5, agora voltou para a região dos 21 ali, e hoje acabou caindo de novo, né? Então, quando a gente olha no gráfico, ele está querendo formar um fundo duplo, assim, né? Então, está aumentando essa probabilidade de a gente ter um fundo duplo aí também de ser uma região de fundo, né? A gente vem falando que essa região de acumulação que a gente está, ela já tem várias características de ser uma região de fundo, e mais uma vez essa semana o relatório da Glassdoor traz isso, comparando com os outros bear markets, que a gente realmente está muito mesmo numa região, muitos indicadores mostrando que a gente está numa região de fundo. Essa queda que a gente trouxe na semana passada, que tinha um supply muito grande posicionado entre 18 e 24, e realmente a gente tem aí 12% do supply de todas as moedas disponíveis do Bitcoin, elas estão numa zona de prejuízo e nessa zona dentre os 19 e 24 mil dólares, né? E além do que a gente está faz 3 meses nessa faixa de preço, né? Então é uma bela de uma consolidação. O que a gente trouxe a semana passada, que é a acumulação, região de acumulação, comparado com outros ciclos aí, que a gente está muito próximo do fim da fase de bear market. A gente já está numa fase C de bear market, mas não tem como a gente dizer quando isso vai acabar, né? Ainda mais com todas essas notícias que estão saindo, ainda mais como saiu hoje também, tá? Então, nessa edição, a gente a Glassdoor, na verdade, né, ela focou no conceito de custo base, na variação de supply, migrando de lucro para prejuízo, tanto de investidores de longo prazo, né, os long-term holders, quanto dos short-term holders. A gente tem alguma coisa de baleia também, um pico de venda que a gente teve no começo do mês agora, e que são baleias que compraram esses bitcoins lá em dezembro de 2013 e vieram a vender essas moedas agora no começo desse mês, tá? Então vamos lá da sequência. Então, esse é o da semana passada, né? Então a gente chegou a fechar a semana nessa região. Hoje a gente já voltou para essa região aqui, né? Então teve uma quedinha boa, mas o relatório saiu ontem à noite, então ele acaba não pegando o preço de hoje, tá? O primeiro indicador que a Glassdoor traz para nós aqui, então, é o de drawdown, né? O drawdown, ele é a quantidade que caiu da máxima histórica, né? Então, a gente tem aqui o drawdown do all-time high, que é justamente a máxima histórica. Então, em 7 de setembro, aqui, a gente chegou a bater 72%, né? No fundo, lá em junho, a gente chegou a bater 74,5%, 75%, algo assim. E quando a gente compara com os outros bear markets que a gente teve, então, dezembro de 2018 aqui, né, 2019, 2014, 2015, a gente chegou a cair 85, 83, né? Então, o Covid em 2020, 77, ano passado, 54. Então, chama atenção para nós que a gente ainda tem, né, se a gente for repetir, né, bem certinho o que aconteceu nos outros fundos de mercado, a gente ainda tem um espaço para cair, tá? Mas o que chama atenção também é que esse bear market, ele, apesar dele não ser o mais, né, em percentual, o mais forte da história, ele está sendo considerado como o mais doloroso em perda financeira, justamente pela quantidade de investidores que já tem no mercado, os preços que o BTC estava também, tá? E seguindo esse conceito de drawdown também, o próximo indicador é o MVRV aqui. Esse MVRV, ele é uma razão entre os preços dos investidores, né, o custo base, né, a média de compra, o preço que o investidor comprou essa moeda, com o preço atual do Bitcoin. Então, quando ele está no 1.0 ali, quer dizer que ele está no mesmo preço, né? Se esse MVRV ele está abaixo, quer dizer que esse investidor ele está com um prejuízo. Se está acima, esse investidor está com um lucro, né? Então, ele traz aqui, ele separa em três grupos aqui, né? Então, a gente tem em laranja, é o mercado como um todo, né? Então, seria o custo base de todo o mercado. Em azul, a gente tem o custo base dos long-term holders, lembrando que os long-term holders são aqueles investidores que possuem as moedas com mais de 155 dias. E em vermelho, a gente tem os short-term holders, que comprei agora até 155 dias, tá dentro desse grupo, né? Então, historicamente, a formação dos fundos de mercados, ela tende a ficar
com esses MVRVs muito acima do preço aqui, né? Então, a gente tem aqui em 2015, 2014, o MVRV do mercado como um todo chegou em 0,55, ou seja, o preço médio do mercado como um todo estava 45% acima do preço que o Bitcoin estava quando chegou a tocar o fundo de mercado. Em dezembro aqui 0,69 e agora a gente está em 0,84 o mercado como um todo. Mas o que ele chama atenção para nós aqui, que quando a gente entra nessa condição onde o preço do mercado ele fica abaixo de todos esses MVRVs, né? Então tanto do mercado como um todo, quanto dos long term holders e dos short term holders, a gente entra nessa última fase do bear market, né? E geralmente a entrada para isso é um evento de capitulação. Então a gente teve aqui em janeiro de 2015, a gente teve esse evento de capitulação e a gente entrou nesse período, né? Já tinha tocado algumas vezes. Ele chama a atenção que o mercado ficou 247 dias nessa condição. A gente teve em 2018 também a mesma coisa, um evento de capitulação trouxe todos, né, os investidores para uma zona de prejuízo. O mercado ficou 127 dias e o mercado que a gente está hoje, a gente entrou nessa região depois da última capitulação lá em junho e a gente está há 56 dias nessa condição, né? Ou seja, a gente ainda tem basicamente metade do tempo comparado ao último bear market, né? Se a gente fazer a média desses bear markets, a gente vai ter 190 dias. Então, como a gente olhou acima, a gente tem drawdown ainda para cair e a gente ainda tem mais tempo para ficar consolidado nessa região, né? Não quer dizer que a gente vai continuar caindo, mas que a gente possa ficar consolidado, né? Como a gente vê aqui em 2015, 2018, a gente teve uma capitulação, o mercado lateralizou. 2018 aqui, mesma coisa. Vamos ver como que vai ser esse ano aqui, tá? Outra coisa que ele chama a atenção para nós também é o pico aqui de prejuízo que os short-term holders ficaram, né? Então, quando a gente vai puxando aqui, nessas mínimas aqui, o pico que a gente teve aqui está marcando 0,59, né? Então, confirma isso que a gente comentou, que ele é maior que essa dor, esse prejuízo, ele está maior do que o prejuízo que a gente teve em 2018, um prejuízo financeiro, vamos dizer assim, né? Então, esse bear market, ele está realmente sendo considerado o mais doloroso em questão financeira para todos os investidores, tá? Seguindo nesse conceito, o próximo indicador aqui é o cost basis, né? E os cohorts aqui são os grupos, né? Então a gente tem os long term holders e os short term holders, tá? Esse cost basis aqui, ele é isso, né? É o custo base, né? O preço médio dos investidores, né? E o que a gente pode ver aqui, a diferença entre os short term holders é o quanto ele fica próximo aos preços, né? Que é justamente isso, short term holder que é um investidor de curto prazo, então ele está sempre muito próximo ao preço que o mercado está, e a diferença dos long term holders, tá? Então a gente vê que a gente fica num platô aqui, numa região de acumulação, né? Aquilo que a gente trouxe na última semana, regiões de acumulação, você vê que o custo base dos long term holders fica muito tempo nessa região, e depois só volta a subir aqui quando a gente tem uma máxima histórica, eles começam a realizar, então esse preço vai começando a subir. A gente ficou nesse platô novamente, subiu e agora a gente está nesse platô novamente, tá? Então, levando em consideração a mesma questão que a gente falou do gráfico acima, numa condição de mercado onde o custo base, né, dos investidores fica todo abaixo do custo do preço do mercado, né, do Bitcoin. Nessa região aqui, nessa condição em 2014, 2015, quando o short term holder ele chegou a cruzar, ele teve um preço médio menor que o preço médio do long term holder, a gente estava nessa última fase do bear market, né? Então, depois da capitulação, lateralização, depois da capitulação, lateralização. Nesse mercado, a gente não cruzou ainda essa faixa de preço, né? Provavelmente a gente pode vir a cruzar aí hoje, com essa queda que a gente teve, ou a gente pode vir a cruzar aí nos próximos dias. Então, ele chama atenção também para a gente nessa questão do tempo, né? Nas outras ocasiões, a gente teve essa condição de 339 dias, 145 dias, e no mercado que a gente está, a gente nem entrou nessa condição ainda, tá? A gente pode vir a entrar nessa condição, né, nessa semana ou nas próximas semanas aí. A gente tem agora ambos os investidores, né? Então a gente olhou o preço, né? Essa questão de custo base, e agora a gente vai olhar uma relação de lucro e prejuízo deles, tá? Então a gente tem aqui o long and short term holders supply e profit or loss. Então a quantidade de moedas em posse dos long term holders e dos short term holders que está em lucro ou que está em prejuízo, tá? Essa métrica ela é interessante que ela traz para a gente uma
principalmente na situação que a gente está de mercado agora, de região de fundo de mercado, bear market, pós-capitulações, a gente consegue notar bem a quantidade de supply, né, a quantidade de moedas que está posicionado nas faixas de preço que a gente está, até porque a gente está faz 3 meses nessa região, né? Então, assim, a gente consegue entender, né, ou então até se preparar para o que possa vir a acontecer, né, esses eventos de volatilidade e tudo mais. Como a gente comentou, a gente tem 11% do mercado posicionado entre 24 mil dólares e 19 mil dólares, né? Então, esse indicador, ele traz isso para nós e mostra a quantidade desse supply que entrou numa zona de prejuízo depois que a gente perdeu esses 24 mil dólares, né? Depois dessa falha, desse rally de alta aqui. Então, quando o mercado perdeu aqui os 24 mil dólares, né, chegou a cair 20% aqui, a gente teve um aumento no supply dos short-term holders aqui de 9,3%, entrando numa zona de prejuízo. Ou seja, muito provavelmente esses investidores compraram nessa região acreditando que o mercado ia romper. Os long-term holders, a gente teve um aumento um pouco menor aqui, né? 2,5%. Então, somando esses dois percentuais aqui, a gente chega nessa soma de quase 12% do supply está posicionado, né, nessa região e hoje está numa posição de prejuízo, né? É um percentual um tanto quanto grande. Ainda mais quando a gente está com uma situação macro bem complicada aí, né? As notícias que a gente teve hoje e tudo mais. Então, se toda essa quantidade, né, 9,3% do mercado dos bitcoins disponíveis estão nessa situação hoje, se a gente vier a perder as mínimas aqui, esses short-term holders que são, né, justamente esses investidores que tendem a serem mais sensíveis à volatilidade, a gente pode ter um outro evento de capitulação, a gente perder essa região. A gente trouxe isso na semana passada e essa semana a Glassnode traz novamente essa questão. Além do que, a gente tem aqui 48% do mercado hoje, né, aqui 9 de setembro, 48% do mercado está com suas posições no prejuízo, né? Então, tá com essas posições. Então, se a gente realmente perder essas mínimas aqui, esse supply pode aumentar, pode não, com certeza vai aumentar, e aí a gente pode ter esse evento de capitulação. E a gente trouxe, né, algumas semanas atrás também esse percentual limite de supply, né? E, se eu não me engano, o limite que a gente chegou nos outros bear markets era entre 55% e 59%. Então, se a gente realmente cair aqui e todas essas moedas que a gente trouxe na semana passada, que estavam na região de 20 mil dólares, entrarem numa condição de prejuízo e realizarem esse prejuízo, é bem provável que a gente possa ter uma volatilidade bem interessante para baixo aí, sim, tá?